nós vivemos, as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, ao nosso trabalho. E nós vemos ele falando assim, olha, antes de tudo, então, antes de você comer, antes de você beber, antes de você levantar, ou antes de você ir trabalhar, antes de você resolver qualquer assunto, antes de você fazer tudo aquilo que é importante para fazer, faça-se orações, faça-se súplicas, faça intercessões e ações de graças. Entende? Essa convocação é uma convocação santa. E talvez você vai dizer, pastora, mas isso aí a gente já sabe, isso aí a gente já conhece de cor e salteado, a gente sabe que precisa orar, que a gente precisa estar ali, que a gente precisa orar. Mas não é somente orar, mas é ter esse momento de intimidade com o Senhor como primazia na nossa vida. E, às vezes, nós deixamos tantas coisas ocupar esse lugar. Nós temos, sim, essa facilidade de nos transitarmos do lugar de estar com Deus para resolvermos tantas coisas. São tantas coisas que, às vezes, vêm para tirar a nossa atenção. Até mesmo no momento aqui de oração. Muitos de nós temos que lutar, Senhor, leva minha mente cativa, porque eu quero estar contigo, eu quero aproveitar esse momento, porque senão a nossa mente fica pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí quando o Senhor diz, antes de tudo, Ele diz assim, acalma, e antes de qualquer coisa, não se preocupe com aquilo que você precisa fazer depois. Porque depois são para coisas importantes, mas o antes é para aquilo que é primordial. O depois, meu filho, você vai fazer muitas coisas importantes. Você é um trabalhador, você é um chefe de família, né? Você é uma dona de casa, você é uma chefe de família, você trabalha, você tem as suas coisas para resolver. Tudo isso é importante. Mas aquilo que deve ser primordial na nossa vida é estar com o Senhor. Você pode dizer para o seu irmão que está do teu lado? Que o seu momento com o Senhor seja primordial. Mais do que importante. Primordial. Se nós levarmos isso em consideração, se nós trouxermos isso para a nossa vida, nós estaremos exatamente no lugar aonde Deus quer que nós estejamos. Estaremos no lugar separado por Deus, estaremos no momento para entregar para o Senhor o que nós podemos entregar. Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, o Senhor nos convoca a fazer súplicas, a fazer oração, a fazer intercessão. É quando nós suplicamos por nós mesmos, quando nós clamamos a Jesus, porque existem diferenças entre súplica, entre oração, entre intercessão, né? E nós precisamos fazer tudo isso. E não nos esquecermos de também agradecer, de entrar na presença de Deus em agradecimento. Eu tive um pastor, que foi o pastor de quando eu me converti, né? E ele gostava muito de ensinar acerca da oração. E eu me lembro, né, que tem coisas que a gente nunca esquece. E ele dizia, quando você for orar, a primeira coisa, não entra na presença de Deus pedindo, não. Primeiro, agradeça, porque você está ali. Primeiro, agradeça pela sua vida, agradeça pelo ar que você respira, agradeça que Deus está te dando o privilégio de você estar ali, porque você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas agradeça, sempre inicie as suas orações com ação de graças, agradecendo ao Senhor. Aí, depois que você agradecer, você começa a enaltecer o Senhor.
Você começa a louvar, você começa a adorar, dizer o quanto Ele é importante, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso. Você enaltece o Senhor. Aí, depois que você fizer isso, você faz o seu clamor, você faz os seus pedidos, você fala com o Senhor o que você está precisando, né? Você fala do Senhor das suas coisas, aí você intercede pelas pessoas, aí sim. E uma coisa assim que eu nunca me esqueço, que ficou marcado no meu coração. Primeiro, agradeça. Adore também a Ele, para depois você fazer os seus pedidos. Isso é tão importante, porque nos dá a leveza no coração e nos dá a alegria de podermos estar ali com o Senhor. E quando nós começamos a falar com Ele, algo vai invadindo o nosso coração. E existem momentos que, às vezes, é até difícil sair dali, porque é o momento que Deus vai nos enchendo, é o momento que Deus vai ministrando ao nosso coração através das nossas orações. Mas nós precisamos ter esse entendimento de que o Senhor nos chama à oração, nos convoca à oração. Em que momento? Depois de tudo? Antes de tudo. É primordial. É aquilo que é mais importante. Por quem que nós devemos orar? Aqui tem uma lista. Por todos os homens. Isto é, por todas as pessoas. Nós devemos orar. Devemos orar pelos reis. Devemos orar por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Olha só que interessante. Nós devemos orar por todos os homens, nós devemos orar por todas as pessoas. Devemos orar pelas nossas autoridades, para que a nossa oração traga um resultado para nós. Então, isso me faz pensar, Ellen, o seguinte, que quando eu amaldiçoo, quando eu falo mal, quando eu desprezo uma autoridade na minha vida, isso vai trazer para mim consequências do que eu estou fazendo, consequências da minha murmuração, consequências daquilo que eu estou amaldiçoando. Porque quando o Senhor diz para nós orarmos por todos os homens, por toda a autoridade, é para que nós tenhamos uma vida tranquila. Não fala que é para eles, não fala que é para eles governarem muito bem, que isso tudo faz parte da oração, mas através da nossa oração, quando nós intercedemos pelas nossas autoridades, quando nós intercedemos um pelos outros, Deus traz sobre a nossa vida aquela paz que nós tanto precisamos. É para isso que nós devemos orar. Não devemos orar para que haja guerra. Não devemos orar para que tudo vai mal, para que depois você possa dizer, eu disse que não ia dar certo. Eu falei que não era para você votar em fulano. Eu falei que não era para você fazer isso, agora você está vendo as consequências aí. A nossa posição diante de Deus, ela deve ser da convocação do Senhor para que nós possamos orar por todos os homens que exercem autoridade sobre nós, para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Quer ter uma vida tranquila e pacífica? Ore pelas suas autoridades. Se eu não me engano, em Jeremias diz que, um versículo que fala, ore pela paz da sua cidade, porque a sua cidade tendo paz, você também terá paz. Então, se nós orarmos por paz, nós também teremos paz. Mesmo se o lugar aonde nós estivermos não for um lugar de paz, porque às vezes nós vivemos, às vezes nós estamos em um lugar onde não reina a paz.
Mas se você está ali, se você é um servo, se você é aquele que tem buscado ao Senhor, pode ter certeza que mesmo em meio à guerra, você terá paz. Porque é promessa do Senhor. É promessa do Senhor. Então o Senhor nos diz, né, que nós devemos orar por todos os homens e por todos aqueles que exercem autoridade sobre a nossa vida. E a autoridade, nós podemos falar amplamente, não é somente a autoridade da parte política, né? Mas nós temos autoridade sobre nós temos autoridades dos nossos pais, nós temos autoridades dos nossos pastores, nós temos tantas pessoas que exercem autoridade sobre nós. E o nosso lugar, Jô, ele precisa ser de estar em todo o tempo intercedendo pelas nossas autoridades. Eu sei que tem sido muito difícil o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia que ninguém esperava. E a pandemia é culpa de quem? A pandemia não é culpa de ninguém. Não foi você que foi lá e fez. Mas o que nós precisamos fazer é entender que, através dessa pandemia, o Senhor quer estabelecer um novo tempo para a sua igreja. Um tempo diferente para a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela não deverá ser a mesma de quanto antes da pandemia. Mas quando tudo isso passar, o que precisa acontecer conosco é sermos uma igreja preparada para viver um novo tempo, para vivermos diferente. O Senhor nos convoca a esse lugar. Mas é necessário nós sabermos e nos avaliarmos o que é que nós estamos fazendo com a liberdade, com a autoridade que o Senhor nos deu para orar, para interceder por todos os homens, para orar e interceder por todas as autoridades, para orar e interceder pela sua igreja. Precisamos, Daniel, nos preparar para viver um tempo novo, um tempo diferente. Nós não podemos ser aqueles que vamos olhar para trás e vamos parar e vamos pensar assim, vamos levantar e vamos começar tudo de novo. Não. Vamos trilhar um novo caminho, na direção que o Senhor tem para nós. E pelo que nós devemos orar? Que, na verdade, né, eu já falei uma parte, né? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Porque isso é bom. Vida tranquila, vida pacífica, né? Vida digna, meu Deus do céu. Você quer mais paz do que isso? De você poder deitar, né, pastor? Sua cabecinha no travesseiro. E saber que você é uma pessoa, sim, que tem paz. Que você é uma pessoa honesta. Que você não tem que se preocupar com o que vão dizer de você, porque você não está dando motivo para ninguém falar de você. Nos faz lembrar de Daniel, gente. Daniel, ele foi um homem que não encontraram nele nada para falar mal dele. Um homem honesto diante de Deus e diante dos homens. Procuraram, não encontraram. Aí tiveram que lançar ele na cova dos leões para que ele pudesse, né, abandonar o seu Deus, mas por aquilo que ele fazia, que era orar de manhã, de tarde, de noite. 3 vezes ao dia ele abria a sua janela e ele orava ao Senhor. Ele foi pego nisso. Eu quero ser pega nisso também. Sim. Se quiserem achar alguma coisa em mim, se quiserem achar alguma coisa em você, que seja encontrando você orando, que seja encontrando você intercedendo, que seja encontrando você adorando ao Senhor. Tendo uma vida digna, uma vida honesta diante de Deus. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É através da verdade, é através da palavra, que as pessoas serão salvas. E vamos
pegar o exemplo daquele rei, que quando ele viu que Daniel ele não foi devorado pelos leões, e ele passou a adorar ao Deus de Daniel. Que a nossa vida, que a nossa conduta, que a nossa oração seja sempre essa, de agradar ao Senhor, nosso Salvador. E que também todos os homens sejam salvos, através da pregação da palavra que está em nós. Da palavra que é Jesus, que está em nós. Temos essa responsabilidade diante do Senhor. Que nós possamos consagrar a nossa vida ao Senhor todos os dias. Entregar para Jesus todos os dias a nossa vida antes de qualquer outra coisa. Para que nós possamos ser instrumento de Deus como resultado para essa terra, para esse tempo, como aqueles que são encontrados aos pés de Jesus. Com aqueles que são encontrados adorando ao Senhor, intercedendo ao Senhor. É dessa forma que o Senhor quer nos encontrar nessa noite. E é dessa forma que eu quero também orar com você, pedindo a Jesus que nos dê essa graça. Que nos dê essa graça, porque não é fácil. Porque não é fácil. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E nós vamos clamar a Jesus. Tá. Depois que a gente orar, então. Senhor, como a tua palavra é linda. E como o Senhor nos ama. Isso é declaração de amor. Porque quando o Senhor nos traz instruções, quando o Senhor fala acerca do que está no coração do Senhor, ao nosso coração, é o Senhor declarando o teu amor. É o Senhor dizendo que nos ama tanto que não quer nos perder. Que quer nos ter sempre ali, juntinho, sempre ali, pertinho, antes de qualquer outra coisa, por mais importante que seja na nossa vida, mas o momento de estar com o Senhor, o momento, ó Deus, de estarmos orando, de estarmos te buscando. Senhor, esse momento precisa, nós entendemos isso, que precisa ser primordial na nossa vida, e nós queremos isso, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Porque ter uma vida de oração não é fácil. Para alguns é feita com disciplina. Para outros é feito como obrigação. Mas existem muitos, Senhor, e nós queremos fazer parte daqueles, ó Deus, que buscam ao Senhor, ó Pai, com o coração inclinado, com o desejo, com a alegria de estar ali, Senhor. Que não seja, ó Deus, de nós termos que praticar, não. Mas que seja com desejo ardente de estar em Tua presença. Que sejamos chamados pelo Senhor para estar contigo. Tira os tampões dos nossos ouvidos. Tira a pedra dos nossos corações. Para que possamos Te ouvir. Para que possamos Te perceber. Que o Senhor está chegando para ter momento a sós conosco. Jesus, nós entregamos, ó Pai, o desejo do nosso coração ao Senhor, que é o desejo de em todo tempo Te buscar, que é o desejo de entregar todo o nosso dia ao Senhor. Que antes de tudo que nós vamos fazer, nós possamos entregar aquilo que é importante para nós, entregar a nossa agenda para o Senhor, para que o Senhor estabeleça o que o Senhor desejar para cada dia da nossa vida, para cada dia da nossa história. Queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito, queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito. Ensina-nos, ó Deus, a orar, Pai. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar.
Ajuda-nos, ó Deus. Nós temos diante de nós a letra. Nós temos diante de nós a Escritura, nós temos diante de nós tantas explicações, temos tanta teologia, mas nada disso nos ensina a orar. Nada disso nos ensina. É importante, mas não é primordial, Senhor. E o que nós queremos é aprender com o Senhor a orar. Assim como Jesus orou, assim como Jesus clamou, nós queremos, Senhor, aprender a orar com o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a orar como convém, que a cada momento da nossa vida, quer seja orando por nós mesmos, quer seja intercedendo pelos nossos, pela nossa igreja, Senhor, pelos nossos familiares, Senhor, pelas nossas autoridades, que seja uma oração vinda do coração do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, colocar em nossos lábios palavras benditas para abençoar. Palavras benditas para abençoar. Tira de nós, Senhor, todo engano. Tira de nós toda palavra de maldição, maledicência. Tira de nós, ó Deus, e dá-nos, ó Deus, uma unção fresca, Senhor. Uma unção fresca sobre a nossa língua, para que quando nós falarmos, nós falemos, ó Deus, as coisas maravilhosas do Senhor. Palavras que vão abençoar, palavras que vão levantar, palavras que vão edificar, palavras que vão glorificar o teu nome, porque nós queremos isso, e nós queremos em nome de Jesus clamar ao Senhor que haja paz entre os homens. Haja paz entre os homens. Haja paz entre nós. Haja paz, haja paz. E que possamos viver, Senhor, uma vida digna diante dos homens e diante do Senhor. Que não nos encontre, ó Deus, fazendo algo errado, mas se querem encontrar alguma coisa em nós, que encontre em nós, ó Deus, homens e mulheres debaixo da tua mão, quedado aos seus pés, buscando a tua presença. Que nos ache como Daniel, que nos ache como Maria, nos encontre dessa forma, Senhor. Queremos ser encontrados pelo Senhor e também pelos homens dessa forma. Por favor, Senhor, venha sobre nós e nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Irmãos, nós temos